Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos iniciar mais uma aula de matemática, turminha! Vamos agora separar o nosso material, o seu livro 3 de matemática, o seu estojo completo, a sua agenda, garrafa com água, que não pode faltar, não é? E sua farda, turminha. Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, não é? Se cuidando aí em casa, turminha. Vamos lá? Enquanto separam aí os materiais, prepara o cantinho do estudo bem silencioso, um cantinho arejado, não é? Muito tranquilo. Nós vamos rezar, turminha. Vamos iniciar agradecendo a Deus por mais uma semana de muitas aprendizagens. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade, e é com este poder que nós nos revestimos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, turminha? Quero que vocês abram o livro, lá na página 18, livro 3 de matemática. Nós vamos aprender hoje, não é? A localizar os números aí, né? Números decimais, numa reta numérica. Que vai ajudar vocês. Vamos lá? Comparar esses números, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho também sobre os números decimais, ou seja, aqueles números que nós encontramos com vírgula, turminha, tá bom? Então, quero que vocês deixem aí aberto, lá na página 18, né? A nossa terceira questão tá pedindo para você localize na reta numérica os valores. Então, na letra A você tem 60 centavos, 40 centavos, 90 centavos, 10 centavos, 30 centavos, 70 centavos. Na reta numerada que vai fazer com vocês, prestem atenção, peguem aí o seu lápis com borracha, deixa aí aberto. Então, para localizar esses valores lá na retinha numérica, que ele tem de 0, né, até R$1, né? Então, nós vamos localizar os outros valores. Vamos lá, turminha? Então, nós temos lá 10 centavos, já tem 20 aí, né? 30 centavos, vamos localizando. 40 centavos, depois 50 já tem, 60 centavos, né? 70 centavos, 80 centavos já tem, 90 centavos e agora R$1, ok? Então, localizamos os valores na reta numérica, de 0 até completar R$1. Nós temos 10 centavos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Lembrando, né, que nesse espaço de 10 centavos para 20, nós temos aí, neste intervalo, né, que nós vimos, olha só, os menores vão marcar os décimos, não é isso? Que estão aí. Então, se eu tenho 10 centavos, aí eu vou ter aqui, né, 10. Aí, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, para completar 20 centavos. 20, 21 centavos, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 centavos, ok? Então, localizem na letra A esses centavos aí na reta numérica. Estamos localizando números na reta numérica. A tia Carmen vai ensinar. Vamos lá? Vamos lá, turminha? Agora na letra B, vocês farão a letra B, a letra C,
aperta pausa, depois play. Lá na letra B ele pede para você colocar 45 centavos, 75, 95 e 55. Vamos colocar lá 45 e 55. Primeiro nós vamos localizar. A reta lá numerada está de 0, né, o real, até um real. Lembra como nós numeramos a primeira? Então eu sei que aqui é o quê? 10 centavos, 20, 25, ó, 30 já tem, 40, 50, 60, 70, 80, 90, um real. Estão lembrados? E entre eles a parte decimal, não é isso? Os décimos. Vamos lá. Agora eu vou localizar. Já tem aí 0,25, são 25 centavos. Ele quer que você localize o quê? Vamos localizar primeiro 45, 55. Vamos lá? Então eu vou localizar aqui, ó. Se eu tenho 10, 20, 25, 30, 40. 45 aqui, né? 0,45 bem no meio. 50 centavos agora. 0,55 bem no meio também, né? Olha só. 45 centavos, 50, 55, 60, 70 centavos, ele quer que localize 75. Bem aqui no meio também, né? Entre os 70 e 80. 0,75, tá? 80, 90 e ele quer que localize 95. Entre 90 e entre um real. Aqui, bem no meio, tá? Você vai colocar 0,95 centavos. Então, nós vamos localizar. 25 centavos já tinha. 45, entre o 40 e o 50. 45 centavos, 50, 55. 75 centavos, que fica entre os 60 e os 70, né? Aliás, 60, 70. Entre 70 e 80, né? 70, 75, 80. E 90, depois 95, antes de um real. Localizem aí, letra B. Vê quem acertou, turminha. Lá, turminha, olha só. Agora, lá na letrinha C, você vai localizar R$1,35, R$1,85, R$1,20 e 65 centavos. Vamos localizar no menor, primeiro 65, depois 1,20. Vamos lá? Vocês vão lembrando, observando lá na letra A como nós numeramos, né? 10 centavos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. R$1,10, 20, 30, 40, R$1,50, R$1,60, R$1,70, R$1,80, R$1,90, R$2. Tem aí na letra C. Então, na letra C, primeiro, ela quer que nós vamos localizar 65 centavos. Então, se 50 está aqui, não é? 10, 20, 30, 40, 50 centavos, 60, ela quer o quê? 65, não é? Ela vai ficar aqui. 0,65. 70, 80, 90, R$1, ok? Aí agora, ela quer que a gente localize depois de R$1, R$1,20. R$1,10, R$1,20 ficará aqui. R$1,20, ó. R$1,10, R$1,20, R$1,30, R$1,40, R$1,50. Depois ela quer R$1,35. Vai ficar entre o 30 e o 40. Aqui, ó. R$1,35. R$1,40, R$1,50. Depois disso, ela quer o quê? Depois de R$1,50, nós vamos ter R$1,85, né? Vamos lá. Aí nós temos 60, R$1,60, R$1,70, R$1,80, R$1,90, R$2. Então, se ela quer R$1 agora e 85, vai ficar aqui, né? R$1,85. Que aqui é R$1,90, certo? Então, faz aí, ó. 65 centavos, R$1,20, R$1,35, R$1,85. Quero que vocês continuem aí a quarta questão. Na quarta questão, ela diz que você vai localizar na reta numérica os pares dos números de cada item, depois circular o maior, né? Vamos olhar. Para comparar aí, nós vamos ver, né, que o maior número, né, o que vai ter o quê? A maior parte inteira, não é isso? Vamos localizar.
Existem regras, tia vai ensinar daqui a pouco comparação de fração, tá bom? Então, para comparar aí nas retas que ele pede para você circular o maior número, você vai circular o número que possuir, não é, a maior parte inteira. Muito bom. Vou localizar aí, ó, quarta questão. Bora lá. Bora lá? Peguem aí agora, aperte o play, turminha. Nossa quarta questão, localizar na reta numérica os pares dos números de cada item, depois circule o maior. Tia Carmen explicou que para comparar os números, nós vamos comparar o quê? O maior número será aquele que possui a maior parte inteira. Muito bom. Vamos aí localizar na quarta questão, na letra A, R$1,10,90. Então, você tem R$0 até R$1, de R$1 até R$2 na sua reta numérica. Então, se eu tenho 10 centavos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, 90 será aqui, né? Antes de R$1. Coloca aí. 90 centavos. R$1 e agora localizar R$1,10. Aqui, não é? R$1,10. R$1,20, R$1,30, R$1,40, R$1,50, R$1,60, R$1,70, R$1,80, R$1,90, R$2. Certo? E agora, quem vai ser maior? 90 centavos ou R$1,10, turminha? R$1,10. Circula aí. Vai ser a parte inteira aqui, ó. Uma parte inteira, 1 inteiro e 10 centavos. Então, R$1,10 é maior que 90 centavos. Corrija aí, turminha, e localiza na reta. Vamos lá? Olha só, ele pede agora lá na letra B, para você localizar R$1,09, não é? Ele pede aqui, ó. R$1,09. Deixa eu botar aqui. Para você localizar R$1,09 e R$1,10 na reta numérica. Bora lá? Então, eu tenho de 0 até R$1, é isso? 10 centavos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. R$1,10, R$1,20, R$1 e quê? Se ele quer R$1,09, não é isso? R$1,10 é aqui. Então, R$1,09 vai ficar antes, ó. Tá certo? Vamos lá. É R$1,20. Desculpa. Nós vamos localizar na reta numérica R$1,09 e R$1,20. Se R$1,10 está aqui, nós temos o quê? Olha, R$1,09, né? Aliás, não é aqui, é antes. Desculpa. Se aqui é R$1,10, vai ser aqui. R$1,09. R$1,09. Porque aqui é R$1,10. Certo? Então, R$1,10, R$1,20 aqui. R$1,30. R$1,40. R$1,50. Só estou mostrando. R$1,60, R$1,70, R$1,80, R$1,90, R$2, certo? Aí ele pediu para você localizar R$1,09 e R$1,20 aqui. Quem é mais? Aí quem é maior? Vai ser R$1,20. Circula aí. Aí nós temos aqui, ó, o mesmo inteiro, não é isso? Um inteiro. Mas quem é maior? 9 centavos ou 20 centavos? 20, né? Então, nós vamos circular R$1,20. É maior do que R$1,09. Circula aí, ó. Você vai colocar este e vai colocar esse, R$1,20. Vamos lá. Localiza aí na reta. Vamos lá localizar? Lá na letrinha C, na nossa quarta questão, nós temos aí 0 até R$1 e R$1 até R$2. Nós vamos localizar na letra C. Vamos lá? R$1,25 e R$1,52 na reta numérica. Fácil, né? Então, se nós temos aqui real, 10 centavos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1 aqui, ok?
Aí agora, R$1,10, R$1,20 será R$1,25. Então vai ficar aqui, mesmo no meio, né, ó. R$1,25. Coloca aí. R$1,10, R$1,20, R$1,25, R$1,30, R$1,40. Coloquei R$1,50 para ficar mais fácil para vocês. R$1,60, R$1,70, R$1,80, R$1,90, R$2. Agora nós vamos localizar R$1,52. Logo aqui, ó. Dois tracinhos aí, ó. Procura aí. Dois tracinhos você vai colocar depois de R$1,50. R$1,52. Lembram que de um número decimal a outro existem os décimos? Então, entre 50 e 60 existe R$1,51, R$1,52, R$1,53, R$1,54, R$1,55, R$1,56, R$1,57, R$1,58, R$1,59, R$1,60. Aí vai ter outros décimos, R$1,60 para R$1,70. R$1,61, R$1,62, R$1,63, R$1,64, R$1,65, R$1,66, R$1,67, R$1,68, R$1,69, R$1,70. E aí vai, certo? Sucessivamente. Localizando aí R$1,25 e R$1,52, qual é o maior? Se eu tenho inteiros iguais, 1,25, 1,52, quem é maior? R$1,52. Circula aí, turminha. R$1,52 é maior. Para compararmos, nós vamos ver o quê? O maior número é aquela que possui a parte inteira. Mas no caso aqui, a parte inteira é igual, tia. Eu vou explicar isso aqui. Então, nós vamos agora comparar pelos decimais, a casa decimal. Tia vai explicar. São os décimos, os centésimos, números decimais. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá? Confira aí, turminha. Vamos lá, turminha? Agora, eu quero que vocês deixem o livro lá na página 19. Nós vamos aprender um assunto novo, que é os números decimais. Vamos aprender leitura, tá bom? Os números decimais são aqueles formados por vírgula, né? Aqueles números decimais são aqueles formados por uma parte inteira e outra parte decimal. Nós vamos aprender. Deixem aí aberto, vocês vão observar um quadro posicional, né, para representar esses números naturais. Então, nós vamos ver que esse quadro ele pode ser ampliado para a esquerda, para indicar a classe dos milhões. Então, nós temos as unidades, as milhares, os milhões, né? E hoje nós vamos aprender, não é, a estudar um pouco os números decimais. Pega aí o marca-texto, turminha. Tá falando aí que os números decimais, aquilo que tinha dito, são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Grifem aí, peguem aí o seu marca-texto. Ele está dizendo também que para representar os décimos, não é? Nós vamos ver os centésimos no quadro posicional. Será preciso ampliá-lo mais de uma vez para o lado direito. Para separar a parte inteira da parte decimal, nós vamos utilizar a vírgula. A tia vai mostrar agora. Dependendo da posição que o algarismo ocupa no número, ele pode indicar a décima ou a centésima parte do inteiro. Vamos estudar agora. Quero que vocês aí marquem esse parágrafo, né, para estudar bem direitinho. Então, os números decimais, né, são aqueles formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Olha só, se eu tivesse, por exemplo, assim, ó. Isso eu vou ler 2 décimos. A parte inteira ficará antes da vírgula, tá bom? E aqui a parte decimal. No caso, depois da minha primeira, ou seja, isso representa a 10ª parte do inteiro. Que eu dividi ele em 10 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? E dessas 10 partes eu só tomei 2. Certo? Eu vou ler 2 décimos. E aqui também, só que aqui é em parte
decimal. Isso aqui é fração, 2 décimos, e aqui eu vou ler 2 décimos. Olha só, eu vou ler antes da vírgula a minha parte inteira e depois da vírgula a minha parte decimal. Hoje nós vamos estudar que depois da vírgula, se ela tiver apenas uma casa indo para a minha direita, é a casa dos décimos. E se eu tivesse, tia, por exemplo, vamos lá, 0,15, ou seja, 15 vai ser o quê? Eu não tenho parte inteira, eu não preciso ler zero, não leio zero. Leio se tiver a partir de 1, tia vai mostrar já. Então, eu tenho aqui, a primeira casa é dos décimos e a segunda casa é dos centésimos. É isso que nós vamos aprender hoje. Os números decimais, que são os números escritos com vírgula, são aqueles formados por uma parte inteira e outra decimal. No caso, hoje nós vamos aprender que na primeira casa, depois, após a vírgula, é chamada de décimos e a segunda é chamada de centésimos. Então, aqui eu vou ler 15 centésimos, ok? 15 centésimos. Certo? A primeira casa decimal inteira eu não vou ler, que é 0. Então, aqui eu vou ler décimos e aqui eu vou ler centésimos. Se tiver dois números, o primeiro número é o décimo, a segunda casa é os centésimos, ok? Ah, tia, ficou fácil agora, não foi? Olha, se eu tivesse, por exemplo, 0,07. Vamos lá. Como é que eu vou ler esse número? Representa o quê? Eu já sei que aqui é a parte inteira, a primeira casa é dos décimos e a segunda é dos centésimos. Então, eu vou dizer que aqui é o quê? 7, o quê? Centésimos. Perfeito. Ou representa o quê? Ó, 7 centésimos, ou seja, a centésima parte do meu inteiro. Eu tinha um inteiro, dividi em 100 partes, mas eu só pintei 7, só peguei 7. Isso aqui é o número decimal, né? Olha, tia, vamos botar outro. Se eu fosse, por exemplo, representar assim, ó. Vamos lá. Eu leio como? Será 20 o quê? 20 centésimos. Perfeito. 20 centésimos. Ou seja, dessas partes que eu dividi o meu inteiro, que foram 100, eu peguei 20. Lembra? Que a primeira casa, décimos, a segunda casa, centésimos. Por isso que é centésimo. Ah, tia, agora a tia vai ensinar. E se tivesse, por exemplo, vou ensinar assim. Ô, tia, se só tivesse assim, 0,9. Como era que eu vou ler? 9 o quê? 9, agora só são décimos. Porque só tem uma casa. Após a vírgula só tem uma casa, então é a casa dos décimos. 9 décimos. Já se tivesse assim, ó. E aí? Seria 9 décimos? Não, tia. Aqui seria 9 centésimos. Olha só a diferença. Aqui é 9 décimos, porque só tem apenas uma casa depois da vírgula. E depois da vírgula aqui são duas, ó. Então é décimos, aqui é a casa dos centésimos. Vamos lá, turminha. Ó, quero que vocês entendam agora se eu tivesse, por exemplo, 1,2. Antes da vírgula eu disse que ficaria a parte inteira. Então eu vou ler 1 inteiro, né? Porque aqui é a parte inteira e aqui é a parte decimal. 1 inteiro e 2 décimos. Perfeito. Então, eu vou ler os inteiros, depois a parte decimal. Se eu tivesse, por exemplo, 1,4, eu vou ler que é o quê? 1 inteiro, né? Que é a parte inteira. Ela fica antes da vírgula, tudo que vem antes da vírgula é inteiro. Aí tia mostrou que aqui eu não preciso dizer zero inteiro, nunca falo zero inteiro, só vou dizer a partir de 1. Então, 1 inteiro e o quê? E 4 décimos. Perfeito.
Já disse para vocês na leitura de decimal que antes da vírgula, parte inteira. Depois da vírgula, parte decimal. Primeira casa, décimo. Se tiver duas, vou mostrar agora, centésimos. É isso que nós estamos aprendendo hoje. Agora, se eu tivesse, por exemplo, assim, como seria essa leitura? Foi o que eu disse na parte decimal? Números decimais são aqueles formados por uma parte inteira antes da vírgula, e outra parte decimal, tá bom? Então, aqui vai ser os inteiros, inteiro, e o quê? 48. Pronto. Como são duas casas, nós temos décimos, aqui nós temos centésimos. Então, será centésimos. Certo? Um inteiro, a parte inteira fica aqui antes da vírgula. Certo? E 48 centésimos. Só é você fazer a leitura do número. Se tiver uma casa, você vai ler décimos. Se tiver duas casas, lê centésimos. Ah, então se tivesse assim, 2 inteiros, ó. E aqui, como é que eu vou ler? 2 inteiros. Olha só. E 9, o quê? Se aqui é a parte inteira, aqui a primeira casa será os décimos. 9 décimos. Perfeito. Ah, tia, e se tivesse assim? Vamos lá, outro exemplo. Pronto. 2,17. Vamos ler? Então, eu vou ler 2 inteiros e 17 centésimos. Parte inteira antes, aqui décimos, a segunda casa dos centésimos. Então, eu vou ler 2 inteiros e 17 centésimos, tá bom? Aqui será centésimos. Ok, se só tivesse assim, 2,7, como era que eu ia ler? Então, eu iria ler 2 inteiros e 7 décimos. Perfeito, turminha. Isso mesmo. Vamos agora. Atenção, turminha, aqui. Então, trabalhando os números decimais, você tem aí um quadro, né, para que nós possamos representar. Então, eu disse que antes da vírgula ficará a parte inteira, não é isso? Ou seja, a minha unidade e a minha dezena. Depois da vírgula ficará a parte decimal, ou seja, a primeira casa é o dos décimos, a segunda casa serão dos centésimos. Vamos representar, turminha, no quadro? Então, você tem 9, o quê? Décimos. Então, você vai colocar na unidade, né? A dezena fica para cá, tá bom? Dezena. E outra lá. Então, vai ser 0,9, ou seja, 9 décimos. Perfeito. R$1,40, ou seja, 1 inteiro, né? E 40 centésimos, turminha. Agora, 1,79 será o quê? 1 inteiro e 79 centésimos, turminha. Perfeito. Agora aqui, ó, se nós temos 12 inteiros, vê só, 0,5. 12,5. Isso significa que aqui vai ter a casinha da quê? Ó, que eu disse, da dezena. Unidade, né? E depois dezena. Então, vai ficar 12 inteiros e 9 décimos. 12,9. 12 inteiros e 9 décimos. E o outro, 8 inteiros e 97 centésimos. Então, trabalhamos o quê? Números decimais. Os números decimais são formados por uma parte inteira e outra decimal. Aprendemos aqui no quadro, né, nós representarmos a unidade, que é antes a minha parte inteira, tem a unidade, tem a dezena, tem a centena, né?
que nós representamos na unidade, né, ou na dezena? A parte inteira, a vírgula, né, que separa a parte inteira da parte decimal. Após a vírgula, a primeira casa é a casa dos décimos e a minha segunda casa é a casa dos centésimos. Vamos praticar agora. Coloquem lá na quinta questão, lá na página 20, complete o quadro com os números decimais de cada item e escreva-o por extenso. Depois você vai escrever com algarismos os números indicados a seguir. Vamos lá, turminha? Vocês agora apertem pausa, né? Para depois play para a gente corrigir. Façam a quinta e a sexta questão, colocando esses números no quadro de lugar e depois escrever por extenso, com palavras, ok? Você tem aí, ó, 12,3 para colocar lá, né? E depois 5,93 no quadro. Vamos lá? Observe aí a parte inteira, né? É o quadro posicional, tá bom? Depois a parte decimal, coloca no quadro e depois escreve. Vamos lá, turminha? Perfeito. Vamos lá, turminha? Agora nós vamos apertar o play e vamos registrar. Complete o quadro com os números decimais de cada item e escreva cada um por extenso. Então você iria localizar 12 inteiros e 3, o quê? Décimos lá, né? O nosso quadro posicional, nós vamos lá. Vamos lá, turminha, vamos localizar. Então, nós temos a minha parte inteira, que será a unidade, dezena, centena, e a minha parte decimal, os décimos e os centésimos. Vamos localizar 12 inteiros e 3 décimos. Perfeito, turminha. Bora lá? Agora nós vamos localizar 5, ó, inteiros e 93 centésimos. Agora nós vamos escrever lá na letra A e B, vamos lá? Nós vamos escrever como se lê, será o quê? 12, escreve aí, 12 inteiros e 3 décimos, não é assim? Perfeito, vem quem acertou. Depois nós vamos representar como 5 o quê? 5 inteiros. Perfeito. 5 inteiros e 93 centésimos. Aperte aí, coloca CPQ, página 20, escreve aí e corrige agora na leitura, por extenso. 12, né, aqui é um D, 12 inteiros e 3 décimos, 5 inteiros e 93 centésimos. Corrija aí, turminha, quem acertou. Play, nossa sexta questão, vamos lá? Na sexta questão, ele pede para você escrever com algarismos os números indicados a seguir. Você iria escrever 5 centésimos, vamos lá, turminha? Então, será 0,05, ok? Bora lá. Na letra B pediu 30 centésimos, 0,30. E na letrinha C, ele pediu para você escrever 9 décimos, 0,9. Escreve aí, turminha. 5 centésimos, 30 centésimos e 9 décimos, ok? Agora, quero que vocês prestem bastante atenção lá na nossa sétima questão, não é? E na oitava, a tia vai dar algumas regrinhas. Vamos lá? Sétima questão. Na nossa sétima questão, ele está pedindo aí para você comparar números e circular o maior.
Vamos lá, turminha? Preste atenção aqui nas dicas de tia Carmen. Para comparar os números aí, decimais, números com vírgula, nós aprendemos números, os décimos e os centésimos, não foi assim? Então, no caso, ó, preste atenção, você tem aí 4,32, não é assim? E nós temos 2,76. Depois, 2,4 e 1,57. Bora lá? Olha só. Quando nós formos comparar dois números, né? O maior número será aquele que possuir a maior parte inteira. Quem é que possui a parte inteira? É 4,32 e 2,76. É o 4 aqui, né? Ó. Então, o que tiver a maior parte inteira, que no caso aqui é o 4, aqui é 2, então será o maior. Então, ele é maior. 4,32 maior que 2,76, ok? Agora eu tenho 2,4 e tenho 1,57. Ah, tia, mas aqui no caso eu só tenho o quê? Eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas. Vocês sabiam também que para comparar esses números decimais eu posso igualar a quantidade de casas decimais dos números, acrescentando a minha o quê? A minha direita. A ordem do caso aqui nós temos décimos, centésimos e aqui nós temos décimos. Eu vou igualar essa casa, né, na última ordem da minha direita, depois da vírgula, colocando zero, onde o valor também não vai ser alterado, certo? Então, ó, se eu tenho aqui 2,40 e aqui 1,57, eu vou comparar pelo quê? Por aqui, pela parte inteira. Quem é maior? 2 ou 1? 2 inteiros ou 1 inteiro? 2 inteiros. Então, aqui será maior. 2,4 será maior do que 1,57. No caso, quando igualamos as casas decimais, que nós temos duas, nós podemos acrescentar à direita deste número, preencher a última ordem da vírgula com o zero, acrescentando zero, mas o valor não vai ser alterado, tá bom? E agora, tia, vamos lá. Então, a regrinha. Ô, tia, e se nós formos comparar, por exemplo, pegar aí o livro de vocês, quando as partes inteiras são iguais? Se eu tivesse 3,4 e depois 3,8. Bora lá? Ô, tia, e se eu tivesse assim? O que é que eu preciso? Quando as partes inteiras, né, 3 e 3, nós temos aqui 3,4 e aqui 3,8. Bora lá. Os inteiros são iguais, não é isso? Então, quando os inteiros forem iguais, o que é que eu preciso saber? A maior, não é, vai ser aquela que possuir a maior parte decimal. No caso, quem vai ser aqui? Vai ser maior 4 ou 8, minha gente? 8, né? 8 décimos. Eu tenho 3 inteiros e 4 décimos, 3 inteiros e 8 décimos. Então, a minha parte inteira é igual à maior parte, na maior, vai ser aquela que tiver o quê? A maior parte decimal. No caso aqui é 8. Então, vai ser o quê? 3,4 será menor, né? Do que 3,8, ok? Vamos lá. 1,4 e 1,9. Eu o quê? Parte inteira igual, não é isso? Qual será a maior? O maior decimal? O número maior vai ser aquele que tiver o quê? A maior parte decimal. Então, eu vou observar, quem é maior? 4 ou 9, turminha? 9, né? Então, 1,4 vai ser menor. Menor que 1,9, ok?
Ah, tia, e se for, nós vimos aí que quando nós formos comparar, por exemplo, se eu tivesse assim, 4, bora lá, e tivesse, por exemplo, pronto, o inteiro igual agora, né? 3,4 e aqui 3,9. E aí, quem vai ser? O que tiver o quê? A maior parte inteira, no caso aqui 9 décimos. 3 inteiros e 4 décimos, 3 inteiros e 9 décimos. Então aqui será o quê? Menor. Muito bom. Ah, tia, se eu tivesse assim, 2,4 e se eu tivesse, por exemplo, 1,57. Vamos lá. Perfeito. O que foi que eu disse? Que poderia o quê? Nós poderíamos o quê, gente? 2,4 ou 1,57. Aqui eu tenho a casa dos décimos, aqui eu tenho a casa dos centésimos. Aqui eu só tenho 4. O que foi que eu pedi para vocês compararem? Gente, aqui, né, ó, eu posso botar 2,40 e R$1,57. Só para o quê? Colocar o zero para preencher, ou seja, para igualar as quantidades de casa decimal. Mas já por aí eu vou perceber o quê? Eu vou comparar o quê? A minha parte inteira. Não é isso? Quem é maior? 2 ou 1, turminha? Não é 2? Então ele vai ser o quê? 2,40 vai ser maior que R$1,57. Porque eu olhei a parte inteira. 2 inteiros, 4 décimos. E 1 inteiro e 57 centésimos. Só que eu vou ler 2,40 e 1,57. 2 inteiros é maior que 1 inteiro. Vamos lá? Então vamos ver as regrinhas recordadas. Vamos agora responder nossa 7ª questão. Vamos lá? Peguem aí o livro de vocês, nós responder a 7ª questão e a 8ª, e nós temos, dependendo da situação, podemos utilizar, ser útil comparar números decimais. Vamos ver a estratégia agora? Está dizendo aí, né, que o maior número, quando formos comparar, vai ser o quê? Quando elas forem, é o que possui a maior parte inteira. Vocês têm aí o exemplo, tá bom? Se eu for comparar números diferentes, né? Números decimais diferentes. Então, eu vou comparar o maior número, vai ser aquele que possui a maior parte inteira. Outra regrinha. Quando as partes inteiras são iguais, como tia mostrou agora na lousa, o maior número vai ser aquele que possui a maior parte decimal. Lembram? E aí está falando no nosso último pontinho que para facilitar essa comparação desses números decimais, não é? Nós vamos igualar a quantidade de casas decimais desses números, fazendo o quê? Preenchendo a nossa última casa, não é? Que fica a minha o quê? À direita da vírgula, nós vamos acrescentar o zero, mas o valor não se altera, tá bom? Você tem aí, ó, exemplo, 1,03 e 1,30. Então, aí, ele se alterou? Não. Esse número vai ser 1,03, 1 inteiro e 3 centésimos, vai ser menor que 1 inteiro e 30 centésimos. Ok, turminha? Bora lá? Agora nós vamos comparar os números em cada item e circular o maior. Bora lá? Aperta play, turminha. Letra A. Na letra A, nós temos 0,5 ou 0,6. 5 décimos ou 5 ou 6 décimos. O que é que vocês acham? Quem é maior, turminha, na letra A? 5 décimos ou 6 décimos? 6 décimos, né? Claro, circula aí, turminha. Na letra B. Na letra B, eu tenho 0,4 décimos ou 39 centésimos. O que foi que eu disse para igualar? Eu posso acrescentar lá zero. Se as duas partes inteiras são iguais, que é o zero, eu vou para a parte agora decimal. Quem vai ser maior se eu colocar o zero? Vai ser 40 ou 39? Vai ser o 0,4, turminha.
Por quê, tia? Lembra que eu disse que para igualar as casas, se eu colocar 0, vai ficar 0,40. 40 centésimos ou 39 centésimos. Então, 40 é maior do que 39 centésimos, tá? Na letrinha C, eu tenho 14 inteiros e 3 décimos ou 12 inteiros e 9 décimos. E aí? Diferentes, então eu preciso comparar o quê? O maior número vai ser aquele que possui a maior parte inteira, turminha. Muito bom. Quem é que tem a maior parte inteira? 14 inteiros, 3 décimos. Muito bom. 14 inteiros e 3 décimos. Ele vai ser maior que 12 inteiros e 9 décimos. Por quê, tia? Porque 14, a parte inteira, é maior. Muito bom. Na letra D, turminha, na letra D eu tenho 13 centésimos ou 31 centésimos. E aí? Parte inteira é 0, é igual. Nós vamos ver agora a parte decimal. Então, quem é maior? 13 centésimos ou 31 centésimos? 31, né? Muito bom. Circula aí. Na letra E agora. Na letrinha E, ela tem 2 inteiros e 5 décimos ou 5,2. E aí, 5 inteiros e 2 décimos. Aí nós vamos comparar o quê? Qual vai ser? A maior vai ser aquela que tiver a maior parte inteira, turminha, que vai ser o quê? 5 inteiros e 2 décimos. Exatamente. Se eles são diferentes, você vai comparar quem tiver a maior parte inteira, vai ser o maior número decimal. Perfeito. Agora, lá na nossa 8ª questão, vamos lá. Nós vamos agora. É correto afirmar que 0,5 e 0,50 são escritas diferentes de um mesmo número? O que é que vocês acham? 0,5... Ele está dizendo 0,50. Preste atenção aí. O que vocês acham? É ou não? Eu leio aqui no caso, foi que eu disse para comparar, que nós precisamos o quê? Não é, turminha? Sim. Nós vamos dizer que sim. São. Porque eu falei para você que para igualar, não é? Nós estamos completando o quê? Aqui eu digo 5 décimos e aqui é 50 centésimos. Mas se eu for comparar isso aqui, o que é que eu preciso? Décimos e centésimos. Eu preciso colocar o que que eu ensinei? Eu vou acrescentar aqui um 0, não é? Para comparar, igualar, não é? O 0 será colocado aqui para igualar, completando a ordem dos centésimos, né? Muito bem. E aí o valor não se altera, não é isso? Nós estamos completando a ordem dos centésimos, né, com 0. Então, completamos a ordem dos centésimos. Completamos a ordem dos centésimos com 0, mas aí não se altera, né? Pode colocar que sim, que são, porque eu disse a vocês que nós podemos completar a ordem dos centésimos para comparar, igualar essas casas decimais com 0, mas não se altera o valor. O valor não é alterado. Então, aqui são iguais, são escritas iguais sim, turminha, tá? Para igualar a quantidade de casas, para poder se comparar, acrescenta-se 0, na minha direita, né, após a vírgula, mas não se altera o valor. Então, sim, podemos dizer sim.